Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Oswaldo Santana e você está no canal Palavra e Testemunho. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, não esqueça de deixar o like e também compartilhe esse vídeo. Esse canal a gente sempre deixa uma palavra, um testemunho e também contamos, né, experiências, porque quem serve a Deus sempre tem uma experiência para contar. E hoje eu quero falar de uma palavra aqui que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que vai falar de Marta e Maria. Lembrando que Marta e Maria eram irmãs e elas tinham mais um irmão chamado Lázaro. Você lembra de Lázaro? João 11, que já estava morto há 4 dias? Pois é, essa família. A Bíblia diz que Jesus ele entra nessa aldeia chamada Betânia e é hospedado nesse lar. O interessante é que começa a se desenhar aqui uma história muito interessante. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra no lar, logo Maria, ela vai se assentar aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento. E agora, Marta não. Marta, a Bíblia diz que ela estava agitada com os seus afazeres. E eu tive prestando atenção nessa palavra, nessa leitura, e eu percebi, né, que a Bíblia diz que Maria, ela acertou em ficar sentado aos pés do mestre. Isso foi ele mesmo que diz, que ela escolheu a melhor parte. A melhor parte. Não que a parte de Marta não era boa, entenda, mas ele deixou bem claro. A parte de Maria era a melhor parte. Quando Maria se assentou aos pés de Jesus, ela já estava dizendo com aquele gesto que ele era o mestre. Porque a cultura da época fazia com que os alunos se assentassem aos pés do mestre. Lembra de Paulo, que vai falar que ele aprendeu aos pés de Gamaliel? Pois é, Maria, ela vai aprender aos pés de Jesus. Olha só que interessante. Então ela está dizendo que ele é o mestre. Ela valorizou ele. Agora, Marta, ela também estava valorizando o Senhor. Não pense você que Marta, por estar agitada de um lado para o outro, ela não estava querendo valorizar o Senhor. Ela estava querendo valorizar o Senhor. Querer preparar algo para deixar o Senhor mais feliz, talvez, com a vontade, né? Ou mais completo, né? Isso na cabeça dela, né? Mas eu também entendo que se Jesus entrou no lar e ficou, é porque o lar já estava preparado para receber ele. Porque tem lar que ele até entra, mas ele sai. Mas aqui ele entrou e se sentiu à vontade para ensinar. Você consegue perceber a diferença de Maria para Marta? Marta, não é que o erro dela foi tão assim, tão estúpido, não. Simplesmente Maria escolheu a melhor parte. E Marta não percebeu que Jesus já tinha aprovado o lar. Ela não precisava fazer mais nada para aprovar. Ela não precisava fazer mais nada para chamar a atenção do mestre. Se ele entrou e ficou, é porque está aprovado. E aí eu também percebo que nesse tempo faltou discernimento um pouco para Marta. Porque Maria teve o discernimento. Ela discerniu e se assentou aos pés do mestre. Porque ela tinha muito a aprender. Marta podia ter feito o mesmo, mas ela não teve o discernimento.
E quem não tem discernimento não entende o momento. Ela não entendeu o momento, mas Maria entendeu. Observe que Marta, ela vai chamar a atenção do mestre. E o mestre vai falar que ela anda agitada, mas que Maria escolheu a boa parte. A diferença das duas está no discernimento. A diferença das duas está em reconhecer o momento. E é assim nas nossas vidas também. É assim nas nossas vidas. Se nós não temos o discernimento, nós não conseguimos entender o momento. E se nós não entendemos o momento, nós não vivemos o momento. Ficamos confusos, perdidos, sem saber o que fazer. Foi o que aconteceu com Marta. E quando eu li isso, que saltou aos meus olhos, essa revelação, eu fiquei muito completo dentro de si e estar mais atento, porque um dos dons pouco falado, pouco comentado é o dom do discernimento. Mas entenda, ele é importante, assim como os outros. Então, saiba que é necessário ter o discernimento da situação. É necessário ter o discernimento do momento. Para você saber o que você vai fazer ou se você não vai fazer. Está entendendo? Então, tenha discernimento e saiba entender o momento. É isso que eu quero falar para você. E eu até mesmo com discernimento e prestando atenção, eu pude evitar alguns problemas na minha vida e na vida do próximo, por estar atento e por ter esse dom. E se você não tem o dom do discernimento, peça a Deus e você vai ver se você não vai entender o momento, a hora, o que você está passando. Você tem que saber discernir, tá certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo nesse canal. Tchau.